Assunção persistente. Palestra de Neville Goddard realizada em 18 de março de 1968. Eu digo-te uma verdade, não há nada maior do que a tua própria imaginação humana maravilhosa. Foi ela que inspirou Blake, cheio de experiências. Há apenas um espírito no universo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse espírito é a imaginação humana. Quando perguntaram ao Blake o que ele achava da divindade de Cristo, ele respondeu: Cristo é o único Deus, mas eu também sou, e tu também és. Não penses em Cristo como alguém maior do que tu. Ele é o único Deus, mas eu também sou, e tu também és. Não te consideres menos do que Cristo, pois só existe Deus, que é a tua própria e maravilhosa imaginação humana. Suponha que todas as coisas são possíveis de imaginar. Coloca essa realidade em teste extremo, assumindo que és a pessoa que gostarias de ser. A tua mente racional e os teus sentidos externos podem negá-lo, mas prometo-te, se persistires, receberás a tua suposição. Acredita em mim, és o mesmo Deus que criou e sustenta o universo, mas estás num nível inferior. Por isso, tens de ser persistente se quiseres provocar uma mudança. No livro de Lucas, conta-se a história de um homem que chegou a uma casa à meia-noite e disse: Chegou um amigo que está com fome. Dás-me 3 pães. O homem lá dentro respondeu: É meia-noite, os meus filhos estão a dormir na cama, e eu não posso descer e dar-te o que queres. Então, esta declaração é feita, por causa da importunação do homem, ele recebeu tudo o que desejava. A palavra importunação significa insolência descarada. Tendo um desejo, o homem não aceitaria um não como resposta. Quando sabes o que queres, não pedes a Deus como se Ele fosse outro, pedes ao teu interior para realizar o teu desejo, pois tu és Ele, e Deus, a tua própria imaginação humana maravilhosa, responderá quando não aceitares um não como resposta. Pois a negação vem de dentro, não de fora. É dentro do teu próprio ser que persistes em assumir que recebeste o que desejas. A história aqui, embora fosse meia-noite e a família estivesse a dormir, o pai desceu e deu o que era necessário. O Deus de Blake e o Deus de um sheik não diferem do Deus alojado em ti, pois é apenas uma imaginação humana, e não pode haver dois. Ele não é um Deus fora de ti, e a tua imaginação não é inferior à de ninguém. Tens de aprender a ser persistente. Um amigo recentemente partilhou comigo uma visão na qual eu apareci e disse: a história de Jesus é uma suposição persistente. Se isso é verdade e nos dizem para imitá-lo como uma criança querida, devo assumir que sou o ser que quero ser, e devo continuar nessa suposição até que aquilo que assumi seja objetivamente realizado. Se sou um com todos, como alguém pode ser maior do que eu? E não acredites que alguém é maior do que tu por causa de algum influxo de espírito ou validação. A tua imaginação é o único Deus, e não há outro ser maior do que Ele. Afirma que és o que queres ser. Persiste nessa suposição. Continua assumindo esse papel até que o que assumiste se reflita no teu mundo. Embora as igrejas ensinem que outro é maior do que tu, lembra-te, a menos que acredites que eu sou Ele, morrerás nos teus pecados. Essas palavras foram ditas pela imaginação humana. E porque a imaginação é uma, não podes fugir dessa unidade. Não penses noutra. Aceita estas palavras na primeira pessoa, no presente, pois a menos que acredites que já és o que queres ser, morrerás nos teus pecados, deixando o teu desejo insatisfeito. Se não acreditas que tudo é imaginação, continuarás na tua criança interior adorando um Deus do lado de fora, e não dentro. Nesse nível, estamos fragmentados, mas somos todos essa imaginação. A palavra Elohim é uma unidade composta de um, composta de outros, e embora pareçam ser muitos, da maneira mais íntima possível, somos um. Nesse nível, tu e eu estamos rebaixados para propósitos além dos nossos sonhos mais loucos, mas somos chamados a fazer um esforço para superar isso. Isso é feito em um sentido físico, científico e artístico, à medida que começamos a descobrir e expressar a nossa imaginação humana. Subimos acima desse nível pelo ato da suposição. Pois uma suposição, embora falsa, se assumida, se tornará um facto. Como William Blake disse, se o tolo persistir na sua tolice, ele se tornará sábio. E não há nada que Deus não possa fazer.
Não penses que aquele que é fabulosamente rico tem um influxo de espírito diferente do teu. Ele está a imaginar riqueza, consciente ou inconscientemente. Mas tu podes fazê-lo conscientemente. Se ele não sabe o que está a fazer, pode perder a sua riqueza e não saber como recuperá-la. Estou a pedir-te, independentemente da tua situação financeira, que assumas riqueza conscientemente. E se amanhã voltares novamente ao teu estado anterior, traz a riqueza de volta, alegando: eu sou rico, pois apenas um Deus, aquele que cria a pobreza, também cria a riqueza, pois não há outro Criador. O mundo pensa em inúmeros deuses, mas existe apenas um, a tua própria maravilhosa imaginação humana. Possuindo apenas um filho, quando a imaginação despertar, o Filho unigênito de Deus irá revelar-te como Deus. A mesma coisa acontece ao outro, depois ao outro, e eventualmente todos veremos o mesmo Filho, que revelará o indivíduo como Deus Pai. Este mundo é uma peça onde a imaginação divina se torna imaginação humana, inserindo-se numa pele verde-oliva, uma pele preta, uma pele branca e uma pele vermelha. Embora pareçam ser diferentes, todos veremos o Filho unigênito de Deus, provando que há apenas um Deus. O objetivo por trás da peça é expandir o poder criativo da imaginação. Aqui estamos fragmentados em inúmeras partes, destinados a reunir-nos num único Deus, o único Pai de todos. Começa agora a usar ativamente e constantemente a tua imaginação, pois à medida que provas o teu poder criativo neste nível, estás a despertar para um nível mais alto e a nascer no mundo espiritual, onde sabes que és Deus. Prova a ti mesmo que és Deus, sentindo que o teu desejo agora é um facto consumado. Ouve os teus amigos falarem sobre ti. Eles estão a regozijar-se por causa da tua boa sorte ou estão a expressar inveja. Imagina que as suas palavras são verdadeiras. Persiste a imaginar que elas são verdadeiras. Continua a imaginar que o teu desejo já é um facto consumado e, quando for objetivamente realizado, a prova será tua. Tem algo adorável que gostarias de dar a outro? Então pergunta a ti mesmo: se o desses a ele e ele não aceitasse, gostarias de ficar para ti? Se, por exemplo, desses $1 milhão a um amigo e ele não aceitasse, estarias disposto a ficar com ele? Tenho a certeza que sim. Então, imagina dar o dinheiro a ele, depois a outros da mesma forma. Pode ser que nem tenhas uma conta bancária, mas ainda podes dar, porque não há ninguém para dar além de ti mesmo. Só existe Deus, cujo nome eu sou. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a grande confissão de fé registada no 6º capítulo, 4º versículo do livro de Deuteronômio: o Senhor não é dois, nem uma dúzia, apenas um. O nome de Jesus é Eu Sou. Ele não é um ser superior além de ti. Ele é a inspiração para tudo o que escreves, seja trivial ou profundo. A inspiração não vem de algum outro ser, porque não pode haver outro. Quando te sentas para escrever, os pensamentos vêm do teu próprio ser. É tolice pensar em algum outro ser como possuindo-te. Os grandes poetas, como Shakespeare e Blake, não tiveram nenhum grande influxo espiritual a mover-se neles que fosse maior do que o influxo espiritual em ti. Não pode ser, pois não há ninguém maior do que o eu. Quando alguém me diz que está sob a influência de algum poder maior, digo-lhe que isso não é possível. A inspiração vem das profundezas da tua própria alma. Talvez tenhas um item que gostarias de anunciar. Ao pensar no que o teu cliente precisa, a resposta virá do fundo da tua própria alma, e saberás o que precisa ser dito para promover o teu produto. Não recebes algum influxo de espírito fora de ti mesmo, pois não há ninguém maior. Só existe Deus, e Deus é um. No livro dos Salmos, és instruído a comunicar-te contigo mesmo. Senta-te em silêncio. Esteja em paz contigo mesmo, e de repente os pensamentos começarão a fluir dentro de ti, vindos de Deus. No princípio, eras Deus, e no final, tu, eu e todo o vasto mundo de bilhões seremos reunidos num único Deus. A imaginação caiu neste mundo fragmentado de outros aparentes, mas o todo está dentro de cada um de nós. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa, pois estão todos dentro dele. Sem saber disso, o homem luta consigo mesmo, pensando que está a lutar contra o outro. Mas Deus é um só. Não é fácil aceitar este princípio, mas é a verdade.
Seja qual for o desejo da tua vida, acredita em Deus, na tua própria e maravilhosa imaginação humana. Pensa no que gostarias de experimentar. Assume que já o tens. Persiste na suposição, e o terás. E se alguém estiver em necessidade, e tu lhe deres, saiba que se ele não aceitar, tu ainda o tens, pois o que dás, dás a ti mesmo. Faz isso, e provarás que a tua própria imaginação humana é Deus, e não há outro. A tua fé está nele. Não em qualquer coisa exterior, mas na tua própria maravilhosa e adorável imaginação. Persistência numa suposição persistente é a chave para todas as realizações. Eu, pessoalmente, não te farei menos do que eu sou. Não ficarei satisfeito até que cada um de vocês desperte para saber que são o Pai do Filho unigênito de Deus. Lembra-te, não há ninguém maior, então não aceites uma situação desagradável. Assume ser o que gostarias de ser e persiste nessa suposição, pois uma suposição, embora falsa, se persistida, se tornará um facto. Então, ao longo do dia, persiste em imaginar o que queres ver e ouvir, e sabe que isso se tornará realidade. Aprenda a ser persistente no uso da tua imaginação humana maravilhosa, pois a tua imaginação é Deus. A tua fé está em Deus, que é a tua própria imaginação humana. A fé não está em algo exterior. Tudo é imaginação. Quando conheces a verdadeira história de Jesus Cristo, percebes que é a tua história. O homem está a transformar-se de um ser natural num ser espiritual por um ato de suposição. E Deus, sendo infinito em misericórdia, será persistente. Ele não desistirá de ti, até que despertes para saber que és Deus. E quando todos os outros se forem, serás mais do que jamais sonhaste ser. Tudo será somado, e serás maior por causa da experiência. Este é o único propósito para o mundo, aprender a usar a nossa imaginação. Prova isso, e saberás que és Deus. Agora entende, a tua suposição pode ser negada pelas evidências dos teus sentidos e pela tua mente racional, mas se persistires, e a suposição se tornar realidade, ela anulará os teus sentidos e as faculdades da tua mente. Então, no final, saberás que és o causador dos eventos na tua vida, e saberás que a tua própria maravilhosa imaginação humana é a causa primária do mundo em que vives. Deixa-me agora sugerir que assumes que já és o que queres ser. Persiste nessa suposição e ela se tornará um facto. Este é o ensinamento de Jesus Cristo. Se conheces esta história, então imita-a. Pois és convidado a tornar-te um imitador de Deus como uma criança querida, e a andar no amor. Persiste numa suposição persistente. Lembra-te, o Deus de Blake, o Deus de um sheik e o Deus do mundo não diferem da tua própria maravilhosa imaginação humana, pois a imaginação é uma. Ela não é inferior num ou noutro. Não há Deus fora da tua própria maravilhosa imaginação humana. Se esta mensagem ressoou contigo e te inspirou a usar o poder da tua imaginação, então não te esqueças de deixar o teu gosto neste vídeo. E se ainda não o fizeste, inscreve-te no canal para não perderes nenhum conteúdo novo. Ao ativar o sininho, vais garantir que recebes todas as notificações dos nossos próximos vídeos. E claro, partilha este vídeo com amigos e familiares que também possam beneficiar desta mensagem poderosa. Lembra-te, juntos podemos criar uma comunidade onde a imaginação se torna realidade. Obrigado por assistires, e até à próxima.